E hoje, meus irmãos, nós chegamos na nossa última aula do bloco de prolegômenos. Hoje é a nossa última aula. Como vocês sabem, a gente tem 4 blocos para esse ano, são esses que estão aí. E estamos buscando responder perguntas nessas primeiras aulas da nossa EBD. Por onde nós começamos, colocando essas bases, estamos tratando de algumas perguntas. E hoje a gente vai ali na última pergunta, né, que é como nós fazemos teologia. Você vai falar, mas a gente já falou isso na semana passada. Falamos. Na semana passada, nós falamos do como fazer teologia nas perspectivas espirituais, no sentido de o que a teologia exige de você espiritualmente. Hoje a gente vai falar do como da teologia de uma perspectiva mais prática da pesquisa teológica. No caso o que a teologia exige de você de pesquisa, de estudo, de metodologia. Claro que a gente não vai aqui ser exaustivo, mas vamos buscar dar alguns direcionamentos com relação a isso. Tá bom? Então, esse é o que a gente vai falar hoje. Aqui está o nosso calendário, você sabe disso. Então, nossa aula, como fazemos teologia, essa é a parte 2. E eu queria começar com uma pergunta. Eu peço que todo mundo olhe para o slide e reflita sobre essa pergunta. E a pergunta é essa ali, ó. O que é melhor? 30 minutos de joelhos dobrados em oração fervorosa ou 30 horas debruçado nos livros estudando teologia? Vamos lá. Bora. Levi, fala aí. Você acabou de falar. Os dois. Alguém mais? Então, Charles estabeleceu prioridades, tá? Ele disse primeiro os 30. Ele estabeleceu o primeiro os 30 de oração, depois os 30 horas. A Soraya foi o contrário, ó. Soraya falou que é 30 de estudo e depois oração. Oi? Aplicação do culto de oração. Se você não veio... Calma. Um de cada vez. Olha, a Ordina deu outra contribuição. A Deus falou para definir a oração fervorosa. Oração com fervor, com amor diante do Senhor, oração sincera, oração como a gente aprende nas Escrituras. É isso. Então, assim, eu estou falando de duas coisas verdadeiras aqui. Né? Estou falando de simplesmente coisas que não são verdadeiras. Mas quem pode contribuir mais? Alguém mais tem alguma ideia? Qual que é melhor? Fala, irmão. 30 minutos de oração, então a oração é mais importante. Tá bom. O livro é bom? O livro é bom, ué. O livro tem que ser bom. Irmãos, o Paulo está falando aqui, ó. Orando errado. Verdade. Então, Paulo contribuiu falando que sem a instrução teológica, você pode passar 30 minutos orando errado. Aí a Mari contribuiu com a resposta do Paulo, mas sem a oração você também pode ter só o conhecimento teológico, não ter a oração. A irmã Sandra também vai falar aqui. Tem essa relação, né? Mas lendo também a gente pode nos voltar para Deus, né? Mas vamos lá. Por que eu coloquei essa pergunta aqui e ela provoca, né, os comentários? E é para isso mesmo que eu coloquei ela aqui. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque normalmente nós temos a tendência de separar as coisas. É próprio da nossa natureza, do nosso pecado, fazer um dualismo nas coisas, uma separação. E um grande esforço que nós temos que ter na nossa vida cristã é para unificar, equilibrar os conteúdos. Então, a gente teve 8 aulas, com essa aqui 9, e a gente tem falado como é importante o estudo teológico.
E temos falado também como é essencial a prática teológica, né? A prática da teologia que a gente tem aprendido. Então, eu não estou tentando aqui com essa pergunta que vocês me digam o que é melhor e o que é pior. Na verdade, eu estou aqui numa pegadinha, né? Vamos colocar assim. Mas vocês responderam também, alguns de vocês, muito pontualmente, assim, os dois. Os dois, porque no final das contas é os dois que importam. Mas qual é a ligação disso com a ideia de separação que eu falei aqui no início? Porque normalmente a gente separa as coisas e a gente não pensa nessas duas coisas caminhando juntos. Por que a gente não pode passar 30 horas debruçado nos livros em oração fervorosa? Por que a gente não pode usar a nossa teologia para orar e a nossa oração para fazer teologia? Então, nesse sentido, é que um teólogo, professor de Princeton, quando Princeton era muito boa ainda, ele disse assim: algumas vezes nós ouvimos dizer que 10 minutos de joelhos dobrados lhe darão um conhecimento mais verdadeiro, mais profundo e mais operante de Deus do que 10 horas que você passe debruçado sobre seus livros. A questão é, por que você deveria virar as costas para Deus quando se debruça sobre os livros? Ou se sentir que deve abandonar os livros quando se volta para Deus? Olha a indagação interessante que ele faz. Por que quando você estiver estudando teologia debruçado nos seus livros, você tem que abandonar a oração? E por que quando você estiver orando, você tem que abandonar a teologia? Por que essas coisas caminham separadas? E aí, quando a gente analisa o nosso contexto brasileiro, o contexto teológico brasileiro, nós temos um forte anti-intelectualismo no contexto brasileiro. É muito do fazer, negócio mesmo é evangelizar, negócio mesmo é fazer missões, negócio mesmo é pregar a palavra, negócio mesmo é orar. Esses caras aí que ficam lendo teologia não sabem de nada, não conhecem a Deus. E aí coloca essas coisas como se fossem superiores. E acaba deixando o estudo da palavra de Deus de lado. E aí o que a gente faz? Ah, não, essas coisas aqui não são importantes, o que é importante mesmo é o estudo, porque só o estudo é que importa. Não, a gente não faz isso, a gente abraça as duas coisas. Por que a gente não dedica os nossos estudos a Deus em oração? E eu estou trazendo essa ideia aqui para os irmãos, porque essa foi uma ideia que me ajudou muito, muito, na época que eu estava entrando no seminário. Porque eu tinha que lidar sempre com duas correntes. A corrente do pensamento que diz que o que importa é o mover de Deus, né? Seja lá o que isso signifique na cabeça das pessoas. Um lado fala, não, mover, você precisa do Espírito. Aí eu digo, verdade, eu preciso do Espírito, por isso que eu estou estudando a palavra. E uma outra corrente que diz, não, na verdade você precisa solidificar suas convicções, esse negócio só de fazer, não adianta e tudo mais. Sendo que as duas coisas devem estar unidas no processo de fazer teologia. Então eu entendo o que os irmãos falaram aqui no início, a preocupação dos irmãos, e a preocupação é válida, né? Nós precisamos orar para praticar nossa teologia, nós precisamos de teologia para entender a nossa fé, aprofundar a nossa fé, para que a gente não adore um Deus criado pela nossa própria mente, um Deus que se inclina ao nosso coração pecaminoso, um Deus que é forjado pela imaginação do homem. Então, a teologia, o estudo da palavra de Deus, ela vem para fortalecer a fé, renovar a fé nesse sentido. E a fé reforça a teologia, então as duas coisas estão caminhando juntas. Então, qual que é o meu objetivo nesse início aqui? É mostrar para os irmãos que a gente está fazendo uma coisa unificada. E o nosso coração vai puxar a gente para um lado ou para outro, mas a gente tem que sempre voltar para a coisa unificada e se esforçar em manter isso. Perceba a prática da nossa igreja. Nós temos uma boa teologia, sim ou não? Nós temos uma boa prática teológica, sim ou não? Sim, na medida do possível. Nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que a gente precisa da graça e da misericórdia do Senhor, mas a gente quer sim ter uma prática correta e a gente busca isso. Tanto em oração, em devoção a Deus, quanto também no estudo da palavra. Entendemos isso, gente? Sim? Por que eu estou introduzindo a aula nesse sentido? Porque hoje a gente vai falar sobre métodos de estudo. A gente vai falar sobre a teologia, o como fazer teologia da perspectiva da metodologia.
gente vai falar do como fazer teologia da perspectiva do estudo, da pesquisa. E eu quero que você entenda isso como algo muito profundamente, abundantemente espiritual. Não é porque você vai analisar materiais teológicos de diversos autores que isso não é espiritual, isso é muito espiritual. Como nós vimos na semana passada, a teologia ela requer algo de nós espiritualmente e ela requer algo de nós também metodologicamente, no que tange a pesquisa, ao estudo. E é isso que a gente vai abordar. Tudo bem? Sim ou não? Vamos passar 10 minutos ou 10 minutos estudando e 10 horas orando? Ou o contrário? As duas coisas, né? As duas coisas. Maravilha. Olha lá, no estudo acadêmico, na pesquisa teológica, como qualquer outro labor da vida ordinária, ela pode e deve ser um exercício de amor a Deus sob a sua bênção graciosa. Muito do que eu acabei de falar aqui, né? A gente tem que unir essas duas coisas e não separá-las. A teologia ela não pode ser reduzida, no final das contas, a uma simples metodologia, a só um fazer, pois ela engaja a pessoa como um todo em seu relacionamento com Deus. A sua mente deve estar ali. As suas afeições devem estar ali. A sua volição, a sua vontade tem que estar ali. Se a gente for trabalhar nas imagens que nós temos colocado aqui, né? Mente, coração e mãos. Mente, coração e mãos. É isso que está envolvido nos processos de fazer teologia. A gente não pode separar essas coisas. Ainda assim, né, mesmo que não reduzida a uma metodologia, que envolve a pessoa como um todo, ainda assim, há princípios intelectuais que guiam o trabalho de um teólogo, que guiam o trabalho da teologia. E é isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que método nunca é neutro. Eu acho que crente tem dificuldade de entender isso. Tá? Método nunca é neutro. Método está embasado em uma visão, em um pressuposto de mundo. E por que eu estou falando que o crente às vezes tem dificuldade de pensar isso? Porque o crente acha que o fazer de outras áreas do conhecimento estão simplesmente ali calcadas em padrões muito objetivos, em verdades muito objetivas. E aí você pode chegar lá simplesmente com a sua visão cristã e falar assim, não, eu só estou fazendo isso aqui, mas na verdade eu sou crente. Né? Eu só estou aqui fazendo essa coisa aqui, nessa área de conhecimento, nessa doutrina do conhecimento, mas na verdade eu sou crente. Só que você tem que entender que a forma de fazer as coisas já inclui uma filosofia, já inclui um pressuposto. E você precisa ter cuidado com os métodos que você abraça em sua vida, porque os métodos que você abraça em sua vida estão embasados em doutrinas. E o que isso importa na teologia? Importa porque o nosso método de fazer a teologia, ele é muito importante, porque, primeiro, a gente trabalha como criaturas criadas à imagem de Deus. Meras criaturas criadas à imagem de Deus. Isso significa que nós somos limitados. E a gente está falando de um Deus que é ilimitado. O nosso conhecimento também é limitado. Então é muito importante o método que a gente usa, porque se você trabalhar errado, vai ser difícil. Se você começar mal, vai ser complicado você chegar num final bom. Então, desde o início, o seu método precisa estar aprumado. E uma outra coisa sobre o método também é porque o nosso método de fazer uma teologia saudável, ela é sempre determinado por Deus. Ele pega o seu conteúdo de Deus e ele está firmado na revelação. É por isso que o método é importante. Então, se você estiver analisando qualquer área do conhecimento, qualquer área, história, filosofia, psicologia, psiquiatria, biologia, qualquer área, você precisa perguntar assim, qual que é o método, como que se chega a esse conhecimento, como que se faz isso aqui. E você precisa entender que método não é neutro, que método tem pressuposto também envolvido, que não é simplesmente um fazer, mas existe um pensamento por trás. E na teologia também é assim. Mas nós nos precavemos de quê? De que o nosso método ele é determinado pelo Senhor,
ele parte de sua palavra e ele é regido pela autoridade das Escrituras. É por isso que nós temos confiança do nosso processo teológico. Tá? Mais alguns pontos importantes sobre isso. A teologia envolve um processo, então, orgânico de uma fé no Evangelho que busca entendimento mais profundo. Como nós temos aprendido aqui, a teologia ela é o viver para Deus por meio de Cristo. A teologia profunda, saudável, como nós temos aprendido. Tá? Teologia que parte de um crente. A teologia, então, nesse sentido, ela sempre vai partir do pressuposto de que a pessoa está com fé no Evangelho. Aí você vai perguntar, então se está com fé no Evangelho, então não precisa mais, né? Ele já foi salvo, já está no céu, né? Para que vai estudar? Vai complicar a vida? Mas toda fé no Evangelho de Cristo, ela busca entender melhor, ela busca amplificar suas raízes, aprofundar suas raízes. E por isso que existe a teologia, por isso que existe esse processo orgânico de fazer teologia. Então essa aula vai te ajudar fornecendo princípios como diretrizes úteis para que você deseje fazer uma teologia fiel, para que você faça uma teologia fiel. E esses princípios serão trabalhados de 3 pontos de vista, tá? 3 pontos da tarefa do teólogo. O primeiro é o ajuntar, o segundo é o pesquisar e o terceiro é o escrever. Então a gente vai falar dessas 3 grandes coisas aí. Ajuntar, pesquisar e escrever. E eu estou certo de que nem todos os pontos que eu vou falar aqui tocam a realidade de todas as pessoas. Eu não estou dizendo que tudo que eu falar aqui você tem que fazer necessariamente. Por exemplo, vai ter gente na nossa igreja que não vai escrever um livro de teologia. Na verdade, pode ter pouquíssimas pessoas que vão escrever um livro de teologia. Mas, muito provavelmente, você vai escrever alguma coisa de teologia na sua vida. Nem que seja de modo informal. Por exemplo, quando sua amiga do trabalho, quando seu amigo do trabalho te pergunta uma coisa no WhatsApp, fala uma pergunta sobre a Bíblia, e ali você escreve uma mensagem para aquela pessoa ou grava um áudio, você está fazendo o quê? Você está fazendo teologia, você está escrevendo teologia. Quando você vai dar um estudo no grupo aqui na nossa igreja, aí você vai dizer assim, pastor Jones, mas eu talvez não vou dar um estudo nos grupos da igreja. Não um estudo assim, formal, né? Tá aqui à frente com o grupo todo aqui. Mas aí ontem a gente teve o grupo das mulheres aqui e eu dei o estudo. Só que aí a gente dividiu as mulheres da igreja em alguns grupos para oração e discipulado, não foi? Nesse grupo tu vai fazer teologia. Nesse grupo você provavelmente vai escrever alguma coisa. Nesse grupo, muito certamente, você vai ter que sistematizar doutrinas e aplicar na vida das pessoas. Então, mesmo que você não escreva academicamente, você vai ter esses momentos informais, onde você vai ter que fazer algum tipo de teologia. Beleza, gente? Estão entendendo isso? Então, eu entendo que nem tudo isso vai se aplicar da mesma forma a todas as pessoas, mas, muito certamente, se aplica de alguma forma a você. Ajuntar, pesquisar e escrever. Tarefas de um teólogo. Tarefas de um membro de igreja que está aprendendo teologia. Então, é nessas bases que a gente vai falar os próximos conteúdos. Ok? Tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,15. Seja bem-vinda, pequena Elisa. Que bom que você trouxe sua família com você. 2 Timóteo 2,15 diz assim a palavra do Senhor. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Com certeza, você sabe disso, eu não quero tirar isso do contexto. Paulo está escrevendo a Timóteo, que é um ministro. Ele é um pastor, ele é um ministro do Evangelho. Então ele está escrevendo a Timóteo para se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Mas isso aqui também se aplica a nós. Isso aqui também se aplica a todos os crentes, não é só os pastores. Mas todo crente tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Você pode servir como oficial ou não, mas você precisa ser um obreiro aprovado. Esse foi um dos versículos que o pastor da minha antiga igreja lá da Bahia me deu antes de eu entrar no seminário. Ele deu 2. O primeiro foi esse, 2 Timóteo 2,15.
peso da palavra. Obrigado. Que eu botei o troço pesado aqui em cima. Obrigado, Nevardo. Ele falou para todo mundo olhar para ele. Foi ele que falou. Obrigado, Nevardo. Mas esse foi um dos textos que o pastor lá da minha antiga igreja me deu, né? O primeiro foi esse, 2 Timóteo 2,15, e o outro foi 1 Pedro 3,15. E diz, antes de tudo, santificai a Cristo em vosso coração, e esteja sempre pronto, preparado, para dizer a razão da esperança que há em você, com mansidão e temor. E antes de eu entrar no seminário, ele falou, olha, obreiro aprovado e preparado com mansidão e temor para dizer a esperança que há em você. Isso eu levo comigo para a minha vida toda, me abençoa muito em meu ministério, mas não só porque eu sirvo como um oficial da igreja, mas porque, em primeiro lugar, eu sou um discípulo de Cristo, né? Tem que ser essa a nossa realidade. Então, tenha esse versículo em mente, você é um obreiro aprovado, você tem que ser um obreiro aprovado. E o que nós estamos fazendo aqui? Estudando para manejar melhor a palavra de Deus. Tá? O teólogo deve orar constantemente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, como está lá no Salmo 25:4. Então é nesse sentido que nós vamos adentrar, né, pelo terreno que temos adiante. Tá? Como fazemos teologia? Ajunte um tesouro de verdade, aplicando o ajunte que eu falei lá. Pesquise e busque se aprofundar em doutrinas e áreas específicas da teologia e registre seus estudos de teologia sistemática. Essas são as 3 grandes áreas. Vamos a cada uma delas com passos práticos. Como o teólogo deve ter o seu objetivo ao longo da vida de ajuntar um tesouro das Sagradas Escrituras para que possa compartilhar aos outros, você precisa ler a sua Bíblia sistematicamente, completamente, em meditação e repetidamente. E cada palavra daqui importa. A nossa teologia, ela começa na palavra de Deus. Ela tem um meio na palavra de Deus e ela termina na palavra de Deus. Então, se você quer ser um teólogo de verdade, você precisa organizar o seu tempo, organizar os seus dias, organizar o seu ano em torno da palavra de Deus. Você precisa organizar para que você leia porções da Bíblia diariamente, para que você leia trechos da Bíblia semanalmente, para que você leia livros da Bíblia mensalmente e para que você leia a Bíblia toda anualmente, ou pelo menos em um tempo determinado do ano. Então, por exemplo, se você quer se aprofundar na palavra de Deus e você não organiza o seu tempo em torno da Escritura, como é que você vai fazer teologia? Como é que você vai fazer isso? Então, se alguém perguntasse assim para mim, pastor Jonas, eu estou começando aqui na tarefa da teologia, não sei o que lá, o que você me indica? Aí eu, um plano de leitura bíblica. Não vou te indicar para ler a teologia sistemática, não. Não ainda. Eu vou te indicar para você fazer um plano de leitura bíblica, você ir para a palavra de Deus, você se debruçar na palavra de Deus, e para você ter isso. Ano passado, na aula 7, eu sei que você lembra disso, mas eu só estou falando só para... por humildade aqui, tá? Mas na aula 7, no ano passado, a gente teve uma aula aqui no CBD sobre meios de graça. E aí, nesse dia dos meios de graça, eu falei sobre a palavra como meio de graça. E eu lembro de ter passado aos irmãos vários planos de leitura bíblica e explicado um pouco sobre eles. Então, se você precisa saber mais disso, você vai lá na aula 7, que está no canal da nossa igreja, e na nossa secretaria tem salvo lá um documento com 10 planos de leitura bíblica. Tem tudo que é tipo. Tem leitura semanal, tem leitura mensal, tem leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, 2 vezes Novo Testamento, 1 Antigo Testamento, Salmos. Tem leitura que você pode fazer de 1 mês, tem leitura que você pode fazer no seu discipulado, tem leitura que você pode fazer em 2 anos, tem leitura cronológica. Ano passado eu fiz uma leitura cronológica. Aí esse ano eu estou utilizando a leitura do Carson McShane, que é um método de leitura bíblica, que você lê a Bíblia toda em 2 anos, aí você lê uma vez o Antigo Testamento,
2 vezes o Novo Testamento e 2 vezes o livro de Salmos. Em 2 anos. Aí quantas passagens bíblicas a gente lê por dia? 2 normalmente. Uma do Antigo e uma do Novo. Então esse é o plano de leitura que eu estou fazendo. Em 2 anos eu vou terminar mais uma leitura da Bíblia. Passando o Antigo e Novo, lendo 2 vezes o Novo e 1 vez o Antigo e 2 vezes Salmos. 2 anos, um capítulo de cada um por dia. Eu vou ler a Bíblia toda. Então, organizando o meu tempo em torno da palavra de Deus, organizando o nosso tempo em torno da palavra de Deus. Nossa, pastor, você faz tudo tão perfeitamente e tão lindamente que o senhor é pastor, né? Não, a minha leitura bíblica está cheia de pontos atrasados. Cheia de pontos atrasados que eu tenho que recuperar durante o ano. Mas está lá, eu vou lá, marco. Aí de vez em quando a Mariana olha, tem que melhorar, né? Falo, não, amor, estou aqui, estou lutando. E aí eu olho para ela, tem que melhorar, hein, Mariana? E a gente vai se ajudando a fazer a leitura bíblica e também um estudo teológico que vai ter os textos bíblicos ali, né? Toda a preparação. Mas essa é uma primeira coisa. Eu gastei tempo mais nessa aqui porque eu acho que é uma das mais importantes. Tá? Você também pode estudar livros particulares da Bíblia. A gente vai ter no nosso segundo semestre o quê? Aula sobre Ruth e sobre Judas. A gente vai estudar livros particulares. E você pode crescer estudando livros particulares da Escritura. Eu coloquei umas dicas ali, ó. Você estudar Romanos no Novo Testamento, que foi utilizado de modo muito forte por Deus para alavancar com a Reforma Protestante, por exemplo. Um livro de teologia que o apóstolo Paulo escreve, inspirado. Um dos únicos livros de teologia inspirado, né? Que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Você pode se beneficiar muito dessa leitura. Coloquei ali outros, Gênesis, Salmos, Isaías. Por quê? Porque são dos mais referenciados no Novo Testamento também, dos mais citados. Então, muito certamente, você fazendo estudos particulares desse livro, você vai ser muito abençoado. 3 ali, ó, familiarize-se com credos ecumênicos e outras confissões de fé. Quando eu falo ali ecumênicos, eu não estou dizendo que qualquer fé está tudo bem, ou você pode ser qualquer coisa. Não. Ecumênico ali significa fé comum, no sentido de credos em que a igreja tem uma fé comum. Por exemplo, credo apostólico, credo niceno, confissão de fé. Confissão de fé de New Hampshire, que a gente está lendo aqui no nosso culto. Confissão de fé batista de 1689. Confissão de fé de Westminster. Confissão belga. Artigos, material que nós temos estudado em nossa igreja. Então você pode começar a se familiarizar. Ai, pastor Jonas, mas como é que eu vou conseguir essas confissões? Você bota no Google, confissão de fé de New Hampshire, e aparece. Não precisa nem pagar, olha. Você bota assim no Google, confissão belga. Aparece a confissão belga. Impressionante, né, Gustavo? Só você chegar lá e colocar. Credo apostólico, vai aparecer o credo apostólico. Você não precisa pagar, você não precisa comprar. Mas você pode começar a se familiarizar. Tanto daquilo que a gente fala aqui em nossa igreja, a gente lê, né, as coisas e fala, tanto você também ir pesquisando. Né? A gente nunca lê o trecho da confissão belga aqui em nossa igreja. Não é a confissão que a gente utiliza de forma majoritária. Mas é uma confissão muito importante para a teologia. Aí você pesquisa a confissão belga, você vai ver. Catecismo de Heidelberg e outras coisas. Você pode se beneficiar com isso. Então, você, no caminho da teologia, você tem esses pontos aí também. Mais 3. Mantenha o seu próprio sistema de anotações. Tá? Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Quem tem um sistema de anotações próprio aí, levanta a mão. Como que é o seu sistema de anotações, Evardo? Fala alto. Utiliza o caderno. Você pega o texto e utiliza o caderno. Eu geralmente eu não gosto muito de riscar nem a Bíblia nem os livros, então eu anoto é verdade. Lá, eu boto lá a página e faço o comentário de alguma coisa que me chamou a atenção que eu sei que eu posso aplicar. Sim, boa. Eu acho que se um dia você pegar um livro meu emprestado, você vai ficar com um pouco de angústia. Porque ele é totalmente riscado. Totalmente riscado. Só que eu entendo aquilo que está ali, tá? Eu entendo aquilo que está ali. Aquilo me ajuda muito. Inclusive, eu consigo marcar na mente o risco que eu fiz no livro e voltar para lá se eu precisar. Porque imagina, a página em branco. Como é que eu vou lembrar? Quantas
páginas em branco a gente lida no nosso dia a dia. Mas está arriscado, bota uma exclamação, bota um asterisco, faço de outras coisas, e eu consigo relembrar aquela ideia que marcou e retornar lá. Né? Se você ler um livro, pegar um livro emprestado que eu e a Mariana leu, é um negócio absurdo. A minha sogra está ali. Porque ela escreve de uma cor, eu escrevo de outra, 2 comentários juntos, pergunta no meio e tal, mas a gente está indo ali. Então a gente já fez bastante disso quando a gente estava no namoro e no noivado, porque ela estava de um lado e eu estava de outro. Aí eu li o livro, comentava o que eu queria, ou perguntava, respondia, mandava o livro para ela. Ela lia o livro, comentava, respondia, depois a gente discutia junto. Né? Aí a gente não precisa mais fazer essas viagens, então a gente está ali em casa, já fica melhor. Mas tem vezes que eu preciso comprar outro livro, gente. Porque a Mariana pega o livro e acaba com o livro. Aí eu falei, Mariana, como é que eu vou ler isso aqui? Eu falei, vou ter que comprar outro. Ela, você vai comprar outro livro? Eu falei, vou ter que comprar, como é que eu vou ler esse livro? Mas isso é só para específicos que a gente riscou muito. Mas tem um sistema de anotações, não necessariamente no livro, eu tenho anotas no meu celular. Eu ia até mostrar para os irmãos, só que não vai dar tempo. Colocar o plug assim e mostrar. Irmãos, eu anoto todas as ideias que eu tenho ali, uma nota no celular. Todas as ideias. Eu vi uma formiga, eu falo, caramba, uma formiga. Vou lá, anoto. Um dia eu estava com gripe e aí meu pai falou assim, vai beber um limão, rapaz. Bota um limão nesse copo e vai beber. Eu falei, vou tomar esse limão. Aí peguei um limão, espremi num copo e tomei. Que negócio azedo, né? Aí depois falei, vou tomar um pouco de água. Aí eu tomei um pouco de água. E a água parecia tão doce na minha boca, mas tão doce. Eu falei, meu Deus, normalmente eu não percebo que a água é tão doce assim. Aí eu tive uma ilustração ali. Pronto. Aí anotei a ilustração. Estou vendo alguma coisa? Anoto. Tive uma ideia interessante? Anoto. Estou estudando um tema? Anoto. Alguém falou alguma coisa interessante da pregação? Anoto. E aí eu vou sistematizando isso. E aí em algum momento o Senhor pode usar. O Senhor também pode não usar também. Mas normalmente eu sempre utilizo alguma coisa. Você tem que ter um sistema de anotações para que você registre a teologia que você está aprendendo e que você utilize isso, né? Não acho que a sua memória é muito boa para você guardar tudo, não. Então, se você quer ser um bom teólogo, você precisa anotar as coisas, você precisa registrar. E a gente tem celular, gente, que dá muito mais facilidade, né? Você pode tirar uma foto, copiar o texto, depois copia no WhatsApp. É muito mais simples, né? Isso tudo faz parte na vida do teólogo. Tenha cuidado com o seu contexto pessoal. Isso também é muito importante. O nosso contexto, ele interfere muito no nosso estudo da teologia. E você precisa estar consciente disso. Você interpreta a teologia a partir de um contexto. Você tem que se perguntar, esse contexto em que eu estou é um contexto bom? Os livros que eu estou lendo, as canções que eu estou cantando, as experiências que eu já tive, que eu tenho, os meus pais, meus professores, pastores da infância, amigos do trabalho, amigos atuais da igreja, amizades que eu estou cultivando, as pressões da minha época, as controvérsias que me cercam, como elas têm me influenciado. E você precisa pensar nisso, porque o seu contexto é muito importante para a sua prática teológica. A pergunta talvez mais importante nesse ponto aqui do contexto seja, como o seu estudo de teologia está afetando você agora? Você precisa ser honesto com essa pergunta, você precisa ver o que o estudo da teologia está fazendo com você, como ele está afetando o seu coração, e você precisa sempre voltar para a palavra de Deus, para ver se isso é algo bom ou se é algo ruim. Se for algo ruim, você precisa se ajustar. Se for algo bom, você aperfeiçoa. O contexto da vida de igreja também interfere muito. Os irmãos sabem disso, como isso é importante. A vida da igreja local, a participação no corpo de Cristo, interfere no jeito que você faz teologia. Aí você fala, nossa, pastor, você está falando coisas tão assim, que tocam a nossa vida, né? Pensei que você ia falar que o super teólogo XYZ. Não, gente, é as coisas básicas que a gente precisa relembrar mesmo e trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto que a gente vai crescendo. E, por fim, interaja com cristãos pensadores de outras culturas. Por exemplo, o pastor Rômulo e a irmã Susan esteve aqui com a gente, né, um bom tempo, e eles compartilharam muito da experiência deles no campo missionário, das conversas que eles tiveram. Vou citar uma, a gente teve uma conversa com os jovens,
e eles estavam lá explicando algumas coisas. E aí, uma das perguntas foi, Rômulo, pastor Rômulo, como que o senhor acha que a gente pode melhorar no evangelismo, no nosso dia a dia? E aí ele falou assim, olha, uma das coisas que eu acho que vocês têm que fazer é se aprimorar nas histórias bíblicas. Isso eu utilizo muito no campo missionário. Eu começo a contar uma história para a pessoa. Eu começo a falar uma história da Escritura, uma história do Evangelho. E ali eu vou contando a história que Deus está fazendo nesse mundo. Eu vou aplicando as verdades poderosas da palavra. Então, assim, ele está em outra cultura, em outro tempo, e ele está utilizando histórias para pregar a palavra. E a gente pode se aperfeiçoar disso. Talvez no nosso contexto a gente esteja tão entorpecido, né, com muita coisa. O gospel está aí. O gospel não necessariamente é bom, tá? Só fazendo esse ponto. Mas o gospel está aí. A pessoa tatua um versículo bíblico. A pessoa bota uma cruz. A pessoa bota lá na bio do Instagram, né? Cristão. Ou então, servo de Jesus. Ou então, 100% de Jesus na testa, fazendo gol na final da Champions League. Se você se lembra disso, nosso queridíssimo menino Ney, né? A nossa cultura está aí, mas o que é, de fato, profundo na palavra de Deus, real, né? E a gente pode interagir com cristãos de outras culturas para ver quais são as pressões, quais são as experiências e também sermos ajudados nesse sentido. Ok? Então, relembrando, tem essas três e tem essas três aqui, no ponto de ajunte um tesouro de verdade. Todo mundo está entendendo isso? Sim. Então, beleza. Então, vamos avançar. Se a gente vai juntar um tesouro de verdade, a gente precisa fazer todas essas análises, a gente avança para a parte de pesquisa, né? Você deve pesquisar, buscar se aprofundar em doutrinas e áreas específicas da teologia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tenha foco em alguns ramos do ensino bíblico. Lembram daquela aula que eu botei os ramos da teologia aqui e eu fui perguntando para cada um o que eles acham, o que você se identificava mais? Quem lembra desse dia? Quem lembra, levanta a mão. Qual foi a sua área, Charles? Que isso? Que isso? Tamo junto. Qual foi a sua área, Bruno? Ih, não lembra. Não tem problema. Ah, lembrou. Apologética. Quem mais? Quem mais levantou a mão e lembra que estava aqui no dia? Qual foi a sua área, senhora? Polêmica. Então você quer ser polêmica. Você já... Quem mais? Quem mais estava aqui no dia? Levi, qual foi a sua? Ah, mas a sua... Mas a sua a gente já sabe, pô. Exegética braba. É essa. Mas, irmãos, é um erro você achar que você vai estudar profundamente todas as áreas. Tá? Porque quando você vai entrar no profundo, você vai ver que o profundo é profundo demais. E você não vai ter tempo. A minha sogra chega lá em casa e fala assim, eu já desisti. Eu sei que eu não vou ler todos os livros que eu vou ter na minha vida, eu estou muito seletiva com o que eu vou ler. Eu falo, muito certamente, sogra, é isso aí. Porque você vê que o profundo é profundo demais, você não vai conseguir navegar em tudo. Então, muitas vezes você vai precisar focar. Então, olha, o que seria um conselho bom para um teólogo? Você pode criar bases e ter uma abrangência básica na grande área da teologia. E você pode ir se aprofundando naquilo que é a necessidade do seu tempo, do nosso tempo, naquilo que é a necessidade da igreja local, naquilo que é a sua necessidade como um crente em Cristo Jesus, naquelas áreas que você trabalha, naquelas áreas que você tem mais aptidão, sabe? Então, se você aqui trabalha na igreja com o grupo de mulheres, você vai pensar a teologia para aplicar esse grupo de mulheres. Isso não quer dizer que você vai estudar teologia para mulheres, não é isso. Você vai estudar teologia, mas muito provavelmente você vai ter que se esmerar mais na área de aconselhamento, né? Você vai ter que se esmerar na questão de identidade, aplicação dessas verdades de identidade aos diversos contextos da igreja local, na vida das mulheres da igreja. Se você está trabalhando no grupo de homens, você vai também precisar disso, aconselhamento, estudar mais sobre como deve ser a masculinidade bíblica, como um homem tem que se portar no seu trabalho, na sua família,
como o homem se porta na criação dos seus filhos. Você vai precisar dessas coisas, porque você está lidando com isso o tempo todo. Então, tem alguns ramos do ensino bíblico que você pode se esmerar. Eu lembro que o Diego falou que ele gosta muito da área de teologia histórica. Teologia histórica é um dos meus pontos fracos, eu considero. Né? Eu preciso avançar mais em teologia histórica. Estou buscando isso. No último módulo do mestrado, por exemplo, eu estava tendo uma conversa com o Weber Júnior, e o Weber Júnior ele é um professor muito impressionante, irmãos. Eu sou muito abençoado pela vida dele, não só pelo que ele fala, mas pelo que ele é em sala de aula. Ele falou assim: Jonatas, segura aí, eu vou pegar uns livros para você ali na minha sala. Aí eu, meu Deus, o cara está indo pegar livro para mim. Jesus, vou ter que ler agora. Aí ele voltou com tanto de livro, e ele falou: olha, cara, para você aprofundar um pouco mais essa sua teologia histórica, eu vou te recomendar esse aqui, e aí para você aprofundar mais no pensamento da teologia, eu vou te recomendar esse aqui, e esse aqui especificamente... Aí eu, Jeová Nissi, cura, Senhor. Aí eu adquiri aqueles livros e estou ali caminhando neles, livros grandes assim, mas que nem é o profundo, ainda é o básico, mas é uma área que eu preciso crescer, né? Outras áreas eu tenho me dedicado mais, a área pastoral, obviamente, a área de pregação, a área de aconselhamento, a área de filosófica, que é a minha área no mestrado, né? A área de lidar com o texto bíblico, né? Antigo, Novo Testamento, que a gente usa sempre aqui também para o nosso trabalho. Então, você precisa ter uma base no geral e focar em alguns ramos e ser bom nisso, né? Aquilo que você pode contribuir melhor para a sua igreja, para o seu tempo, para o seu povo. Estão entendendo isso, gente? Então, um conselho aí para vocês que estão nesse ponto. Tá? Colecione materiais bíblicos relevantes sobre o seu ramo. Né? Se você tem discipulado muitas pessoas na sua igreja, você deve discipular pessoas, né? Você precisa de materiais sobre isso, sobre discipulado. Você precisa focar nisso. Não necessariamente você vai na Conferência Fiel e a pessoa vai dizer assim: nossa, saiu o último léxico de grego. Todos deveriam ter. Aí você fala: vou lá comprar o léxico de grego. Talvez você nunca vai pegar no léxico de grego mais na sua vida. A pessoa falou lá que você tem que pegar. Mas aí a parte de aconselhamento, de discipulado, a parte de teologia bíblica, a parte de doutrina de Deus, aí você está fraco. Não tem um bom material ali para estudar, para estar analisando. Então, colecione esses materiais, considere eles, invista neles. Eu sei que também que nosso dinheiro é igual à nossa inteligência, né? Ela é limitada e ele é limitado. Então, você também tem que saber o que você tem que investir. Faça exegese de textos particulares. Pausa. O que é exegese? É a arte da interpretação. Quantos querem dar um tapa no Mateus agora? Levantem a mão. Pá! Não é a arte da interpretação. Não é compreensão. Extrair. Isso é extração. Exegese, você extrai, você esmiuça o texto a fim de compreendê-lo melhor. Entenda que são coisas diferentes. Exegese, você tira do texto. Você tira a preciosidade do texto. Você escava o texto. Então, quando eu estou falando aí, faça exegese de textos particulares, é escave textos particulares da Escritura. Esmiúce um pouco mais. Como? Linguística, literária e teologicamente. Pastor Jones, esse é só pastor. Isso aqui não é para mim. Linguística, olha as línguas, considere as línguas. Se você colocar assim no Google, Hub, H-U-B, Bíblia, você vai ter lá uma Bíblia que você pode selecionar e tem grego e a tradução em cima. E tem hebraico e a tradução em cima. E aí você pode ver as palavras, o significado delas, clicando nelas. Olha que poder, gente, maravilhoso. Você só passa assim, clica na palavra, aí tem lá o que a palavra significa. Outras passagens bíblicas que aquela palavra é utilizada. Você pode fazer uma análise no seu estudo. Pastor Jonatas, eu vi aqui que a mesma palavra que o Senhor colocou ali para exegese é utilizada em João 1,8 para dizer que Cristo exegetou a glória do Pai. É como se ele jogasse para fora. É como se ele escavasse e nos mostrasse. E é a mesma palavra, pastor Jonas. Eu vou falar, é a mesma palavra.
exegese. Porque Cristo se revelou, ele se mostrou, ele se deu a nós, e a mesma palavra é utilizada para essa ferramenta bíblica. Aí você vai fazer uma análise linguística e vai entender um pouco melhor. Literária, considere os tipos de literatura bíblica. Quais são os tipos de literatura bíblica, irmãos? Quem pode falar uma aí? Sabedoria, poética, que é sabedoria? Histórica, narrativa, o que mais? Profética, o que mais? Poética, já falaram? Pastoral não é um tipo de literatura. O teor pode ser, né? Mas é epístola, o tipo, é epístola, isso. Então, olha tanto. Então, você tem que considerar isso. Você está vendo um texto que é um texto apocalíptico, um texto profético, ele é diferente de você interpretar um texto histórico. E isso você consegue fazer. Você consegue fazer. Você tem recurso na sua igreja local para fazer isso. Você tem estado aqui, quem tem estado aqui no estudo bíblico de terça-feira, consegue. Consegue ver isso na prática, a gente analisando melhor o texto bíblico. E teologicamente, as ideias do texto. Né? A teologia do texto. Então, isso tudo é importante. Interprete a Escritura com a Escritura. Interprete a Escritura com a Escritura. Isso é um princípio hermenêutico, gente. Esse princípio hermenêutico é chamado de um outro nome. Qual é o nome? Está entre parênteses, vai. Isso, analogia da fé. Muito bom. Então, se você vê alguém falar sobre analogia da fé, está falando isso aí, ó. Interpretar a Escritura com a Escritura. O que significa isso? Significa, cara, eu estou aqui diante de um texto bíblico difícil. O que eu faço? Vou para o YouTube. Você está rindo, né, seu sem vergonha? Estou num texto bíblico difícil. O que eu faço? Vou para o YouTube. Vou para o blogueiro. Vou para a caixinha do Instagram. Né? Não, não é. Vai para outras partes da palavra. Vê se outras partes da palavra te ajudam a esclarecer aquele texto. A regra é assim, parta de textos mais óbvios para mais difíceis. Textos mais claros para mais difíceis. Isso é interpretar a Escritura com a Escritura. É a primeira regra da hermenêutica. É a analogia da fé. E aí você pode ir, né? Colocando. Aí você vai ter uma parte lá no Antigo Testamento que fala assim, e aí Deus foi e apareceu a Jacó, e Jacó viu Deus. E aí Deus foi e apareceu a Abraão, e Abraão foi lá e comeu com Deus. E aí você vai ter em João 4, que Deus é Espírito. Aí você fica, e agora? O que eu faço da minha vida? Interprete a Escritura com a Escritura. E para ter respostas mais profundas sobre o que eu acabei de dizer, venha no próximo bloco que você vai aprender. Elabore perguntas nesse sentido, né, sobre o significado do texto, a intenção do autor, a lógica do texto, a aplicação. Pergunta o texto, de onde, para onde, quem, por quê, qual é a lógica, qual é o sentido, por que está dizendo isso. Isso vai ser muito importante para você. Localize texto em seus contextos, isso também é essencial. Contexto pactual e tipológico. Quando você vê um salmo de Davi, você tem que lembrar que Deus fez aliança. Tá? Quando você vê uma lei no Antigo Testamento, você tem que lembrar que Deus tirou aquele povo do Egito. Quando você vê qualquer tipo de alusão, referência, que te lembra de Cristo Jesus, aí você tem que ir lá para o Novo Testamento, analisar se aquilo está realmente testificando de Cristo Jesus, está dizendo aquilo. E esses contextos são essenciais para o fazer teológico. Consulte declarações confessionais, declarações de fé, catecismos, a gente tem já falado isso aqui. Aprenda com grandes livros do passado, não negligencie o passado, isso é essencial. Não negligencie o passado. Eu coloquei uns livros aqui, importantes. Confissões de Agostinho, Institutas. Esse aqui é pesado, hein? Mas é bom demais. Dogmática Reformada, do Bavinck. Aí você vai falar assim, pastor Jonas, 4 volumes. Eu tenho 3 filhos para cuidar. Só para comprar esse livro é R$800, pastor Jonas. Eu nunca vou ler esse livro. Mentira, está lendo na sua EBD. Porque essas aulas aqui estão baseadas nisso. Então você já está lendo esse livro. Sem ler. Você já está considerando essas obras. Sem ler. Como no...
Rapaz, é muito dinheiro economizado. 800 de cada um aqui, olha só. Você já está lendo essas obras. Você já está vendo a citação desses autores. Eu estou colocando aqui só para você considerá-los. Você já leu esse livro aqui? Teologia Sistemática Reformada, de Joel Bick? Ele não leu, mas está lendo na EBD. Porque é um dos que eu estou mais utilizando. Então, o livro tem, deixa eu ver, 1.105 páginas. Talvez você faça assim, nunca na minha vida, mas está fazendo na sua igreja local. Está fazendo na sua igreja local. Então, não estou colocando isso aqui para ser pegadinha com você. Não, você está fazendo isso. Talvez você vai avançar e aprofundar, e você busca mais. Pode buscar mais. É porque não está dando para ver, eu acho, mas a primeira parte ali, Fábio, o que está ali no título da dogmática? Olha aí, brinca. Compêndio de Teologia do Turretini, um livro do passado muito bom também. Tem outros, Morte na Morte de Cristo, do Joe Owen, sobre expiação limitada. A gente falou isso aqui nas pregações, você pode utilizar. Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. A irmã Tatiana falou desse livro recentemente. Lições aos meus alunos. Teologia Pastoral, com Charles Spurgeon. Todo mundo que está no seminário aí, dos homens, compra esses livros aí. Editora Pés. Lições aos meus alunos. Teologia Pastoral e Homilética, do Charles Spurgeon, muito bom. Manual Pastoral Discipulado, eu acho que é o livro que mais impactou a minha vida até agora, depois da Bíblia. E eu não estou dizendo isso porque o livro é, oh meu Deus, super, hiper. Ele é super, hiper, na minha opinião, mas porque Deus trabalhou muito no contexto que eu li esse livro. Eu li esse livro em 8 meses, irmãos. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, 8 meses. Com certeza você lê livro mais rápido que eu. E nesses 8 meses Deus trabalhou profundamente na minha vida, então isso foi um marco assim para mim. E aí eu coloquei ele aqui porque o puritano Richard Baxter é muito bom. Puritanos do Martin Lloyd Jones, não necessariamente o livro, mas os puritanos, estudar os puritanos, quem eles eram, o que eles foram, essencial. Peregrino, do Joe Owen. Poder da Oração, do M. Bounds. Esse livro é dinamítico, se eu posso usar essa palavra. Ele tem 100 páginas, é desse tamanhozinho assim, e ele te dá tanto tapa na cara com relação à oração, mas é bom demais. Conhecimento de Deus não é um livro tão novo assim, tem uns 50 anos, mas é um clássico sobre atributos de Deus, muito bom também. Então, são obras que você pode se beneficiar, tá bom? Só coloquei alguns, irmãos, e mostrando que o passado nos ensina muito, a gente não pode negligenciá-lo, tá? Por fim, registre, escreva os seus estudos. Cristalize a doutrina em declarações claras, concisas, contemporâneas. Contemporâneas no sentido de fazer sentido para o seu tempo. Cristalize, escreva. Aí você aprendeu aqui na nossa EBD que nós só podemos fazer teologia porque Deus falou. Escreve isso com suas palavras. Vai estudando, vai fazendo declarações, isso vai te ajudar. Encontre ilustrações na narrativa bíblica. Ilustrações na metáfora bíblica. Por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Quando eu falo de leitura bíblica diária, eu gosto muito da ilustração que diz assim, colha o seu maná todo dia. Lembra do maná? Eles tinham que colher todo dia, não era? Porque se eles colhessem e deixassem para outro dia, acontecia o quê? Ficava podre. E aí eu vi um autor fazendo essa comparação com a leitura bíblica diária. Ele diz assim, colhe o seu maná todo dia. Se você não colher um dia, você não vai ter no outro dia. E aí ele fez essa comparação com a leitura bíblica. É uma ilustração, né? E tem outras na palavra de Deus. A igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Nós somos corpo. Nós somos pedras vivas. São ilustrações que a Bíblia não dá. Vá encontrando isso, vá colecionando isso para te ajudar. Incorpore ideias de fontes extra-bíblicas. E eu não estou dizendo que você vai pegar essas fontes como autoridade final, mas a história ilustra a providência de Deus no decorrer dos anos, né? As ciências ilustram o agir, o refino de Deus na criação. A astronomia mostra o que são galáxias, estrelas, cometas e outras coisas. Tudo isso expressa a glória de Deus. Você pode utilizar isso para aprender teologia também. E utilizar isso para a glória do Senhor. Organize estudo em tópicos no esboço. Você pode fazer
mapas mentais, tá? Eu não sou muito bom de fazer mapa mental, não, porque eu acho que eu escrevo muito. Eu acho que meus mapas mentais nunca ficam tão bons. Mas tem gente que é muito boa de mapa mental, de colocar pequenas partes. Eu prefiro fazer um esboço maior das coisas que eu estou fazendo. Então você vai encontrando um jeito, uma forma. Não necessariamente tem uma resolução final, mas isso pode te ajudar. Desenvolva uma apresentação completa, sistemática, acadêmica. Quando eu falo acadêmica ali, não é você vai apresentar numa academia, um artigo científico. Não, mas é com uma boa pesquisa teológica, né? Com bom recurso. Pastor Jonas, mas eu não tenho tantos livros. Vem aqui na igreja. Tem um tanto de livro aqui na igreja que você pode usar. Pede emprestado. Né? Fala com os pastores, com os líderes, fala com alguém que possa te ajudar. Você está pesquisando uma doutrina específica. Isso acontece também no meio da nossa igreja. Explore relações entre as doutrinas. Né? O que a justificação pela fé tem relação com a santificação? Porque tem. Eu já estou te dando a dica que tem. Né? O que o amor da Trindade tem a ver com a cruz? Vá lá, relacione as doutrinas. Coloque as coisas de lado a lado. Se você não tem os elos completos, você pergunta. Você estuda mais, você se aplica mais. Né? Aborde interesses teológicos e éticos da atualidade. Recentemente eu compartilhei lá no grupo dos homens aquele livro do Carl Trueman, Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Isso é um tema da nossa atualidade. Self, o eu, é entronizado. E aí uma das perguntas do Truman no livro é: por que você acha que um homem hoje, no nosso tempo, vira e fala que ele é um homem, ele é uma mulher presa num corpo de homem? Olha só que pergunta capciosa e do nosso tempo, não é? Aí ele escreve um livro para falar. Interesse teológico e ético da atualidade. Está respondendo teologicamente, biblicamente, aquela pergunta que não é uma pergunta... não é uma pergunta trivial, mas não é uma pergunta assim... Que demonstra a verdade bíblica. Ela está contra a verdade bíblica. Mas aí, quem é que vai responder essa indagação? Aquele que não está estudando a Bíblia? Aquele que não está se debruçando sobre boa teologia? Como ele vai fazer isso? Não vai fazer. Não vai conseguir fazer. E aí vai ser destruído pela cultura. Então, na teologia, a gente responde essas coisas. A gente se conecta com os interesses do nosso tempo e a gente busca sempre voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Responda a objeções, refute erros, né, nesse sentido, aplique doutrina à experiência e à prática, sempre a experiência e a prática do nosso dia a dia, simplifique a teologia para uso da igreja, para uso no lar. O que é mais prático para uso no culto doméstico do que uma boa teologia, gente? O que é? Os catecismos do passado foram feitos para isso, para ensino das crianças, para ensino dos pais, e para o ensino das crianças, para o ensino da família, para o uso na igreja. Então, a gente pode simplificar e aplicar para esse tipo de coisa também. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode publicar. Aí você vai falar: pastor Jonas, mas eu não vou publicar um artigo científico, eu tenho 3 filhos. Pastor Jonas, eu trabalho o dia todo, de 8 da manhã até 19 horas, e depois eu tenho que fazer tantas coisas. Tá, gente, mas não é publicar necessariamente uma revista de teologia. Mas muitas vezes você vai estar em discipulado. Dê os seus estudos para as pessoas. Dê o seu material. Se você for lá no grupo da nossa igreja, tem 44 documentos das aulas do ano passado. Está tudo aí. Nada do que eu falei está para mim. Está escondido. Tipo assim, isso aqui é meu precioso. É de vocês. Assim, é de vocês. Está lá, vai, pega e lê. Entendeu? E está sendo lá mostrado. Aí você pega isso, passa para o discipulado. Pastor João, será que eu posso divulgar isso para uma pessoa que está precisando? Vai, divulga logo. Dá para a pessoa, ensina ela. Compartilha isso em estudo bíblico, em oração. Né? Avança com esse conhecimento. Não tem nenhum problema, irmãos. Não tem nenhum problema. Na verdade, a gente tem que fazer isso mesmo. E receba críticas, né, como o dom de Deus. Eu sei que muitas vezes a crítica vem para nos quebrar, e elas muitas vezes são maliciosas, mas tem críticas que são boas, que você pode receber no seu processo de fazer teologia, de aplicação, e que são importantes. Então, tudo isso é essencial para o teólogo. Viu como é muito prático para nossas vidas? Sim ou não? Então tá bom. Recapitulando então. A gente começou com o que é teologia. Vimos que teologia é estudo de Deus com base na revelação.
e que é doutrina do viver para Deus. A gente foi para quem faz teologia e a gente respondeu com aqueles 5 pontos lá. Criaturas de Deus, imagens de Deus, pecadores, filhos de Deus, pastores e mestres dados por Deus. A gente foi para onde nós fazemos teologia. A gente viu que foi entre a humanidade caída e na igreja local. A gente foi depois para quando nós fazemos teologia e respondemos que é durante a nossa peregrinação para a glória. E aí a gente conectou com a escatologia, não foi? E durante os últimos dias também. Cara, como assim durante os últimos dias, pastor João? O senhor está marcando uma data para a volta de Jesus? Se você tem essa pergunta, aí você vira para o irmão que está do seu lado, que ele vai te explicar exatamente o que significa os últimos dias, eu tenho certeza disso. Que tipo de teologia nós fazemos? A gente viu que ela é cristã, católica, evangélica e reformada. E aí na reformada a gente viu histórica, confessional, teológica, hermenêutica, polêmica e experiencial. Pastor João, o que são esses termos? A pessoa do seu lado sabe exatamente o que são cada um desses termos. O que é cada um desses termos. Se você é membro dessa igreja e você não sabe, você tem 2 problemas. Você provavelmente não está vindo para a EBD da sua igreja. Isso é um problema. Isso é um problema. O outro é que mesmo não vindo para a EBD da sua igreja, você não está acompanhando as aulas do canal. E você pode fazer isso. Se você teve um imprevisto, se aconteceu algum problema. Então você pode, se regularizar com isso. A gente está na aula 9. Chega lá no final do ano, a gente vai estar na aula 42, aí você vai falar, é porque não deu tempo, né? Vá lá agora. Você pode botar a minha aula em 2.0, se quiser. Desde que você veja. E aí você vai começar a se familiarizar com esses conceitos, que eu não vou explicar tudo aqui de novo. Então, 2 problemas, mas dá para ser resolvido. A gente viu por que nós fazemos teologia, e a resposta foi porque Deus falou e nós temos a sua palavra, de forma resumida. Depois vimos como nós fazemos teologia. E aí, o que a teologia requer da gente espiritualmente. 10 pontos ali. Aula passada, está pertinho, dá para você assistir se você não veio. E hoje nós perguntamos como nós fazemos teologia da perspectiva do estudo. A gente viu que a gente ajunta um tesouro de verdade, pesquisa e busca se aprofundar em doutrinas específicas e registra os nossos estudos. E então, com isso, a gente fecha o nosso bloco. Amém? Graças a Deus. Olha essa tarefa e eu vou cobrar na próxima aula. Não necessariamente na próxima, porque na próxima aula vai ser perguntas e respostas. Isso significa que você pode mandar a sua pergunta. Para quem? Para a secretaria da igreja. Cadê a Rosane? Está aí? Rosane. Ela que vai receber e vai me passar. Você pode mandar para o número da igreja. E você pode mandar para mim, no meu privado. Tem alguma pergunta? Quer que a gente considere na próxima semana? Manda para mim. Se vocês não mandarem perguntas, não tem aula. Não tem dia aqui. Vai estar aí o pastor Maurício aqui. Aí a gente vai ficar olhando para vocês, vendo como vocês são imagens de Deus belíssimas, né? Graças a Deus. Então, manda. Agora, não deixa para mandar no sábado à noite, não. Que aí fica ruim de incrementar. Manda durante a semana, tá? Manda durante a semana. Eu sei que tem várias perguntas que os irmãos já me falaram aí no decorrer das aulas. Você pode falar, tá? E aí, na outra aula, eu vou considerar essa resposta aí com vocês. Escrevi um parágrafo em resposta à seguinte pergunta. Qual a importância da teologia na vida de uma igreja? Aí eu vou chegar aqui no dia, Nívia, aí eu vou falar assim, quem quer falar? Ela é muito importante na vida de uma igreja. Aí eu não sei o que eu vou fazer, né? Não vou aceitar. Essa é a coisa mais caridosa que eu vou fazer com você. Porque a pior é ser filho do trovão, né? Fábio, isso aí é o passado, a gente não faz mais isso. Acabou. Qual a importância da teologia na vida de uma igreja? Então, eu vou orar, vou encerrar e você faça o que você tem que fazer. Deus, nós te louvamos por tudo e te agradecemos por esse tempo. O Senhor nos abençoe nos nossos cultos agora, em nome de Jesus. Amém.